Um bom dia a todos vocês. Que Deus possa estar conosco nesse pequeno devocional que nós vamos estar fazendo e nesses momentos de oração também, por esses pedidos que estão sendo apresentados aqui. Que Deus possa estar junto conosco, nos ouvindo e nos abençoando também. Nós gostaríamos de trazer um pequeno devocional e antes disso nós vamos fazer uma oração e pedindo também o Espírito de Deus atuando no nosso coração nesse momento. Vamos orar. Querido Pai, nós agradecemos imensamente pela Tua bondade, Teu amor conosco, e nos ouvindo e estar presente em nossa vida, nos guiando e nos direcionando. E nesses momentos em que nós vamos estar aqui orando, colocando aqui as nossas necessidades diante de Ti, nós gostaríamos que o Seu Santo Espírito pudesse preencher nosso coração, que a nossa fé possa crescer em Ti neste momento, que nós possamos confiar em Ti todas as nossas necessidades e que possamos sentir a Tua presença entre nós, nos dando a Tua querida e tão preciosa paz que nós precisamos. Obrigado pela Tua presença e pelas Tuas bênçãos, já pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, ontem nós ouvimos o pastor Gomide com uma mensagem muito especial a respeito da espiritualidade do homem. E hoje nós temos vários motivos porque orar, seguindo esta mensagem, essa necessidade que temos de nos entregarmos a Deus e deixar Deus realmente moldar a nossa mente, o nosso caráter, sermos espelhados na sua imagem. E o pai, ele tem um papel muito importante, o esposo tem um papel muito importante na família, e essa espiritualidade precisa ser desenvolvida para que realmente Deus possa salvar a nossa família. O pai é, em certo sentido, o sacerdote da família, nós bem entendemos isso, né? E encontramos um texto muito bonito nos textos inspirados que diz que o pai é o sacerdote da família e ele deve apresentar o altar de Deus de manhã e de tarde, assim como nós vemos na vida dos patriarcas que faziam isso. Eles eram responsáveis pelo culto, por levantar o altar, o culto da família. E a esposa e os filhos devem ser encorajados a unir-se neste culto, participando também com seus cânticos, o seu louvor. De manhã e de tarde, o pai deve ser responsável por esse culto. E não só prestar o culto, mas o pai deve confessar a Deus os pecados cometidos por ele mesmo e também os pecados cometidos pelos filhos durante todo o dia. Tanto os pecados que ele tem conhecimento, como aqueles que são secretos. E ele deve então apresentar a Deus esses pecados de sua família toda, intercedendo pela família. O pai é este elo de união da família. Ele é o representante da família. Que responsabilidade tremenda nós temos sobre nós. E não só isso, não só a intercessão que deve ser feita, mas cabe a nós, pais, esposos, termos a responsabilidade de ditar qual é a atmosfera que terá o nosso lar. Nós não devemos permitir que as turbulências do dia, que a agitação do dia venha trazer trevas ao nosso lar. Nós precisamos buscar a Deus e pedir que Deus opere em nós e coloque em nosso coração, no nosso viver, a paciência, o autocontrole, não sermos duros, nem sermos críticos e denunciadores. Como diz no livro Lar Adventista, na página 244, nós deveríamos pedir a Deus esta paciência, o autocontrole,
e não sermos duros, acusadores, críticos e denunciadores. E quando esses momentos vierem à nossa mente, que nós deveríamos erguer a Deus a nossa oração, pedindo socorro para que Deus opere na nossa vida e transforme o nosso coração e que nós possamos ter a mansidão de Deus, a humildade de Deus, a longanimidade e o amor de Deus. Precisamos orar a Deus pedindo que Deus também nos ajude a termos consideração pelas nossas esposas. No lar adventista, antes 17 diz, o marido deve manifestar grande interesse em sua família, em especial de ser muito delicado para com os sentimentos de uma esposa débil. E ele pode cerrar a porta a muitas doenças na esposa. Palavras bondosas, palavras joviais, animadoras, demonstrar-se-ão mais eficazes do que os melhores remédios. Elas darão ânimo ao coração do desalentado e abatido, e a felicidade e a luz solar introduzidas na família por meio de atos de bondade e de palavras animadoras recompensarão multiplicadamente o esforço feito. Veja só a nossa influência no lar. Nossas palavras, quão importantes elas são para animar as nossas esposas, inclusive para trazer saúde a elas. E nós também temos que orar pela nossa atuação com os nossos filhos. Nós temos um papel importante, como o pastor Gomide disse ontem, na educação dos nossos filhos. O marido deve lembrar que muito da responsabilidade de educar as crianças recai sobre a mãe, que ela tem muito que ver com moldar o espírito deles. Isso deve chamar a atividade à parte dele nos mais delicados sentimentos. Nós devemos, então, aqui apoiar a mãe nesta obra tão grande em educar os nossos filhos, fazendo-o olvidar cuidadosamente os fardos de sua esposa. Devemos ajudar as nossas esposas. Nós, pais, nós, esposos, devemos animar as esposas a descansar na ampla afeição e encaminhar-lhe a mente ao céu, onde há paz, a força e um repouso final para o cansado. Olha só que importante, né? Nós ajudarmos, orarmos pelas nossas esposas nesta obra tão importante que é a educação dos nossos filhos, moldar o caráter dos nossos filhos, o espírito deles. Também devemos considerar que nós devemos ajudar e guiar a nossa família de uma forma equilibrada, não forçando demais, mas guiando pouco a pouco, assim como Jacó na experiência ali, quando eles estavam caminhando no deserto, Jacó guiava o seu rebanho ali, a sua família, no passo dos filhos, no passo das esposas. Nós, muitas vezes, com nossos planos de mudanças e de realizações em nossa família, nós podemos facilmente pressionar demais, apressar os passos, fazendo com que nossa família seja prejudicada em todo este processo de mudança, de crescimento, inclusive espiritual. E nós precisamos guiar mansamente os nossos filhos e a nossa esposa neste trajeto espiritual também. Continuando no Lar Adventista, na página 18, diz que na fatigosa estrada da vida, que o pai e esposo guie pouco a pouco, segundo a resistência de sua companheira de jornada e também de seus filhos, em meio da ansiosa precipitação do mundo em busca de riqueza e poder, aprenda a deter seus passos, a confortar e prestar apoio àquela que foi convidada para caminhar ao seu lado. E assim, temos nós mais esta importante função. Andar passo a passo com o crescimento da nossa esposa e dos nossos filhos. Gastar tempo com os nossos filhos, gastar tempo com a nossa esposa.
O pai perde, em média, muitas oportunidades áureas de atrair e prender a si os filhos, a sua família. Ao retornar ao lar do trabalho, ele deve achar uma agradável variação, gastar algum tempo com os filhos. Então, é importante nós gastarmos, nós temos que interceder pelos nossos filhos, nos nossos cultos. Nós temos que confessar os seus pecados, aqueles conhecidos, até os não conhecidos. Nós precisamos gastar tempo com os nossos filhos, gastar tempo com a nossa família, conhecê-los. O pai pode exercer sobre os filhos uma influência que será mais forte que o mundo. Ele deve estudar a disposição dos filhos, seu pequeno rebanho, a fim de poder compreender as suas necessidades, seus perigos, e assim estar preparado para reprimir o erro, encorajá-los no caminho correto. E para que nós possamos ter isso, amigos, nós precisamos fazer algumas mudanças na vida. E isso é um desafio muito grande para nós, porque nós, como pais e como aqueles que serão usados por Deus para sermos os provedores do nosso lar, nós nos preocupamos muito com os nossos afazeres, com o nosso trabalho, e às vezes nós temos a tendência de gastar muito mais tempo, ou o tempo todo, às vezes, buscando esses recursos, e nós falhamos com aquilo que Deus deseja que nós atuemos na nossa vida como um sacerdote do lar. Então, nós precisamos aprender a depender de Deus, orar por essa dependência e essa confiança em Deus. No lar adventista também, nós encontramos, se o pai está empenhado em negócios que quase o privam inteiramente de sua participação na família, deve ele procurar um outro emprego que não o impedisse de devotar algum tempo aos filhos e à família. Se ele os negligencia, é infiel ao encargo de Deus, que Deus lhe confiou. Olha só que forte isso. Nós precisamos aprender a confiar em Deus e buscar cumprir em nossa vida este papel de sacerdote do lar. E não deixar que nada impeça isso. Seja qual for o caráter de sua atividade, não é de tão grande importância que ele sirva de escusas por negligenciar a obra de educar e preparar seus filhos a fim de se conservarem no caminho do Senhor. E também, muitas vezes, não só nossa atividade de trabalho fora de casa, mas às vezes dentro de casa mesmo, nós nos envolvemos tanto nos nossos próprios projetos e mesmo em estudos teológicos, estudos de qualquer outra forma, que nós podemos também deixar de cumprir esse papel de estar acompanhando os filhos, a família, dedicando nosso tempo à família. O pai não deve se absorver de tal maneira nos negócios da vida ou nos estudos dos livros que não possam passar tempo com a família, né? Nós encontramos isso também em conselho aos professores, aos pais e estudantes. Então, recai sobre nós, pais e esposos, uma obrigação muito grande. E exige de nós sacrifício do nosso tempo, sacrifício de muitas vezes dos nossos próprios planos para atender a necessidade da nossa família. E nós gostaríamos nessa manhã orarmos para que Deus possa realizar o que Ele pretende, o que Ele colocou como nossa obrigação de pais e de esposos, orarmos por nós como pais e esposos, para que seja cumprido isso na nossa vida. E esse é um motivo de oração que eu gostaria de colocar aqui nesta manhã. Eu gostaria de convidar também o Léo, que pudesse compartilhar conosco um outro ponto muito importante de oração que devemos buscar nesta manhã. Um bom sábado. Uma bênção estarmos aqui juntos. E queria, de uma forma breve, só concordar com o que já foi dito no livro de Atos, no capítulo 6, versículo 3 e 4. A palavra do Senhor diz: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço.
E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os discípulos, eles consideravam a oração como um ministério, um ato de se consagrar. Nós estamos correndo o grande risco de cairmos na intelectualidade humana em detrimento do poder divino. Ellen White, ela sempre diz, ela fala sobre dois extremos. Um é o fanatismo e o outro é o frio formalismo. E nós estamos caindo muitas vezes no frio formalismo. Confiamos em nossa sabedoria, em nosso conhecimento, em nossos estudos, que fazem parte, que são bons, são importantes, mas não podem sobressair a oração. E a Bíblia e o espírito de profecia indica características de uma verdadeira oração. Eu vou pedir para que o nosso amigo Ronaldo coloque aí alguns trechos que foram separados aí para que a gente medite. Olha só o que diz Ellen White no livro Grande Conflito, página 622. Diz que se os mensageiros que levam a última e solene advertência ao mundo orassem rogando a bênção de Deus, não de maneira fria, descuidada, ociosa, mas fervorosamente com fé, como fez Jacó, encontrariam muitos lugares onde poderiam dizer: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Gênesis 32:30. Seriam tidos pelo céu na conta de príncipes com poder para prevalecer com Deus e com os homens. A característica bíblica aqui é orar de uma forma fervorosa e com fé, não de maneira fria e descuidada. Ellen White, ela ainda diz que existem orações que não são orações, que os anjos se afastam por ser fria, por ser formal. Queridos, precisamos aprender a orar como Deus pede. E nós, homens, somos os sacerdotes, como foi aqui dito. A função principal ali do sacerdote era ir até o Senhor dentro do templo e interceder pelo seu povo. Quanto tempo você ora pela sua esposa? Quanto tempo você ora pelos seus filhos, pelos seus pecados, pelas suas tendências, pelas suas decisões? Quanto tempo? Olha só esse próximo verso aí que diz: muitos, mesmo nas horas de devoção, deixam de receber a bênção da comunhão real com Deus. Estão com demasiada pressa. Essa pressa do nosso século exclui a profunda presença do Senhor. A adoração é tempo com Deus. Passar um bom tempo com Deus. Olha só esse próximo verso. Diz que nós deveríamos empregar muito tempo em oração particular. Ela ainda diz no livro Obreiros e Evangélicos que quando você ora com os seus filhos, quando você ora com a sua esposa, com o povo de Deus, é importante. Mas ela diz o que sustenta uma vida espiritual é a oração particular. Diz que Cristo é a videira e nós, os ramos, nós, as varas. E se desejamos crescer e florescer, devemos continuamente tirar seiva e nutrição da videira viva. Pois separados da videira não temos forças. Perguntei ao anjo, Ellen White diz, por que não havia mais fé e poder em Israel? O anjo disse, largais muito depressa o braço do Senhor, enviai insistentemente vossas petições ao trono e persisti nelas com fé firme. As promessas são certas. Crede que recebeis as coisas que pedis e tê-las-ei. Nós devemos, então, ter mais fé na oração insistente, persistente.
Um dos trechos que lemos estava no grande conflito, dentro do capítulo 39, que fala do tempo de angústia qual nunca houve. Ele diz que Jacó, ele entrou em luta com Deus e o caráter dele foi mudado. Quanto tempo nós estamos orando? Testemunhos, também, volume 5, página 717, diz que nós deveríamos orar mais, passar mais tempo em oração, para que o nosso caráter fosse lavado, para que as manchas fossem retiradas pela graça de Cristo, pelo sangue dele. Olha só esse próximo verso. Diz, os que não estão dispostos, os que não estão dispostos a negar o eu, a sentir verdadeira agonia perante a face de Deus, a orar longa e fervorosamente, rogando-lhe a bênção, não a obterão. Lutar com Deus. Quão pouco sabem o que isso significa. Irmãos, nós não sabemos lutar com Deus. Nós não sabemos orar com a súplica. A oração bíblica tem várias facetas. A gente poderia falar várias delas. Tem a intercessão, tem a adoração, tem a confissão, tem a reclamação das promessas de Deus. Tem várias. Mas o ponto aqui é lutar com Deus. Quão pouco sabe. O quão você tem lutado com Deus pelo seu lar. O quão você tem lutado com Deus pelo caráter dos seus filhos, de sua esposa, de sua igreja, do seu povo. Nós estamos em falta. Eu estou em falta com isso. É tempo de despertarmos. É tempo de fitarmos a Cristo e ver que em Cristo a característica principal dele era a oração, era a intercessão, era a súplica. Olha esse próximo verso, que incrível. Esse verso aqui me marca e mexe comigo. Página 363 do livro Desejado de Todas as Nações diz: em Cristo, o grito da raça humana chegava até o Pai de infinita piedade. Como homem, em sua humanidade, ele suplicava ao trono de Deus até que a sua humanidade fosse de tal modo carregada com a corrente celestial que pudesse estabelecer ligação entre a humanidade e a divindade. Mediante contínua comunhão, recebia a vida de Deus, de maneira a poder comunicar vida ao mundo. Sua experiência deve ser a nossa. Queridos, você está disposto essa manhã a suplicar ao trono de Deus até que a sua humanidade seja carregada, seja composta pela corrente celestial, a ponto de você estabelecer uma ligação entre a sua vida, entre a sua casa, entre a sua esposa e os seus filhos e o Senhor? Precisamos ter a mesma experiência de Cristo. Sua perfeita humanidade, ela ainda diz, é a que todos os seus seguidores podem possuir se forem sujeitos a Deus como ele foi. Queremos refletir o caráter de Cristo? Precisamos aprender a orar de forma fervorosa, de forma longa e de forma intensa, como Cristo fazia. Precisamos entrar na atmosfera do Senhor. Diz a esposa de Charles Spurgeon. Ela disse que esse homem andava na plena presença do Senhor. A atmosfera do céu, ela disse do próprio marido, a atmosfera do céu era normal para ele. Será que a sua esposa pode falar isso da sua vida? Será que os seus filhos podem falar isso da sua vida? O desejo do Senhor para nós, essa manhã, é entendermos que precisamos ser príncipes para o céu. Precisamos orar dessa forma fervorosa. Esse é o desejo do Senhor para nós. Ellen White diz no livro Primeiros Escritos que os que não oravam dessa forma, os anjos
de Deus viam a indiferença no rosto deles e os anjos de Deus o abandonavam. E ela fala de um povo, de um pequeno povo, que orava com tanto fervor, com agonia de alma, que os seus anjos eram duplicados. Você quer fazer parte de qual grupo? Qual grupo? Que o Senhor te abençoe. Que nós possamos pensar e meditar e tomarmos decisões sérias para orarmos mais desta forma. Vamos então fazer uma prece a Deus por tudo que foi aqui dito. E o mais importante, para que a nossa comunhão seja restaurada, para que nós possamos entender e aprender a orarmos dessa forma. Querido Deus, grandioso Pai, no nome do seu Filho Jesus Cristo e através do teu Espírito, nós rogamos ao Senhor que nos ouça nessa manhã. O Senhor conhece cada filho seu, Pai, que está participando aqui. O Senhor conhece, Pai, as nossas falhas, os nossos defeitos. Ó Deus eterno, visita-nos, Pai, com transformação. Visita-nos, Deus, com a tua bênção, com força e poder, para que possamos vencer, Pai. Vencer, Pai, pela sua graça, pelo seu poder. O Senhor viu aqui, Pai, pedidos sobre cura. Pessoas que estão, Pai, doentes nos leitos. Ó Senhor Deus, atende conforme a tua vontade da cura. O Senhor viu aqui, Pai, pedidos de pais, líderes dos seus lares, que querem ver a sua vida restaurada, que querem o altar em casa restaurado. Visita eles, as suas esposas e os seus filhos. Tira aquilo que tem atrapalhado a comunhão, Pai. Tira, Pai, joga fora, queima, Pai, no seu fogo. Aquilo que tem, Pai, atrapalhado os seus homens, os homens do Senhor, de ouvir a sua voz, de estar aos seus pés, de estar de joelhos. Rogamos também, Pai, pelas decisões que esses homens, que nós homens precisamos tomar. O Senhor sabe, Pai, que nós temos uma mensagem de saída das cidades, de reforma alimentar, e tudo isso faz parte da santificação, Pai. Ó Deus eterno, e sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tenha misericórdia, Deus, por cada pedido. Nós intercedemos como Projeto Restaure, como Igreja Adventista de Quadra, por todos nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.